Olá, sejam bem-vindos ao Panela Gringa, eu sou a Vera e hoje o nosso canal traz para vocês uma receita clássica aqui da culinária americana, que são os famosos donuts, aquelas rosquinhas com glacê de açúcar por cima, sabe? Então, hoje nós vamos aprender o passo a passo como fazê-la. Elas são super fáceis de fazer, os ingredientes também são muito básicos, coisa que geralmente a gente tem em casa, e essa receita eu garanto para vocês vão conseguir fazer os donuts e eles vão ficar uma delícia e super macios. Vamos começar aquecendo o nosso leite para uma temperatura de 40 a 43 graus no máximo, senão pode matar o fermento quando você colocar ele aqui dentro, ok? Agora que o nosso leite já está aquecido, eu vou colocar aqui uma colherzinha de chá de açúcar, que é a comida para o nosso fermento. Dá uma mexidinha para misturar bem. Vou só verificar a temperatura aqui de novo. Prontinho, 41 graus. Eu compro aqui esse fermento no atacadão, então vem bastante, tá? Mas eu deixo na descrição do vídeo para vocês a quantidade em pacotinho também. Caso você compre no atacadão como eu, são 4 colheres de sopa e meia de fermento em pó. Vai bastante fermento porque a gente quer aquele efeito, né, super fofinho do donuts. E agora eu vou cobrir, tá? E vou deixar em um local fechado, abafado, por uns 10, 15 minutinhos. Então, depois de 10, 15 minutinhos, o que vai acontecer? O nosso fermento, no caso, ele vai ficar como se fosse uma espuminha, eu vou mostrar pra vocês, tá? Esse efeito a gente precisa pro nosso donut depois a massa ficar bem certinha. Enquanto o nosso fermento tá lá crescendo, né? Eu vou então começar a preparar os ingredientes secos da nossa massa. Tô utilizando uma balança aqui por conta da farinha de trigo, tá? Mas eu deixo na descrição do vídeo pra vocês a quantidade em copos também. Então 540 gramas aqui de farinha de trigo e meia colherzinha de chá de sal. Só mistura tudo certinho agora e deixa aqui de ladinho. Agora nós vamos derreter a nossa manteiga, ok? São 6 colheres de sopa de manteiga sem sal. Manteiga derretida, 2 ovos em temperatura ambiente também, tá? Quebra o ovo separado para não cair casquinha de ovo aqui na sua manteiga. Mistura tudo bem direitinho. E 1/4 de açúcar. Agora que o nosso fermento já fermentou, né, o leite aqui, vamos colocar junto com a nossa misturinha. Olha como ele fica, tá vendo? A espessura que ficou aqui, que eu falei pra vocês, aquela espuminha de fermento, até sujou um pouquinho aqui a cobertura dele. Só misturar agora com o restante dos ingredientes. Raspa direitinho para ter certeza que você está aproveitando todo o fermento, ok? E agora nós vamos adicionar juntamente com a farinha que nós já havíamos preparado. Com uma colherzinha de madeira agora, porque a massa ela vai ficar bem pesada, ok? E bem grudenta também. Vamos misturar bem agora todos os ingredientes aqui. Mistura bem o trigo, tá? Essa massa, ela não vai ficar lisinha de começo, tá, gente? A gente vai sovar ela um pouquinho ainda. Então, ó, tá vendo? Ela fica uma massa assim, bem pesada, tá? E ela vai grudar um pouco na mão, sim, tá tudo bem. Aí a gente vai sovar ela daqui a pouquinho. Agora que a gente já misturou bem aqui o trigo, a gente vai passar a nossa massa para a bancada. Vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo aqui, tá? Vou passar um pouquinho de farinha de trigo na mão também, porque essa massa realmente ela fica bem grudenta no começo, ok? Aí a gente vai sovar ela aqui por uns 5 minutinhos aproximadamente, tá? Eu vou mostrar pra vocês qual é o ponto que ela tem que estar antes da gente colocar ela para descansar por 1 horinha, 2 horinhas para dobrar de tamanho, ok? Você pode usar luva aqui se você preferir, ok? Eu tô fazendo aqui para casa mesmo, então eu não tô usando luva, mas se você for fazer para vender, por exemplo, aí você pode usar luva. Agora que a massa chegou no ponto que a gente precisa, eu vou colocar ela numa vasilhinha aqui para descansar, tá? Vou pôr um pouquinho de óleo, passa no fundo e nas laterais, tá? Agora é só colocar a nossa massa. Agora a gente vai cobrir ela, tá?
e colocar no forno desligado, tá? Eu coloco no forno porque é o lugar mais quentinho que tem na casa. Você pode colocar onde você preferir no caso. Deixa de 1 hora a 2 horas, ok? 1 hora no mínimo, se estiver bem quente onde você tá. Se estiver mais friozinho, de 1 hora e meia, 2 horas, pode até deixar mais, tá? O importante é dobrar de tamanho para o seu donut ficar bem fofinho. E ele ficou umas 2 horas mais ou menos, tá? Ó, deixa eu tirar para vocês verem. Ele já dobrou de tamanho, ó. Cresceu super, tá vendo? Ele cresceu tanto que até grudou na capa que estava cobrindo ele. Agora nós vamos transferir a massa para a bancada. Vou só passar mais um pouquinho de farinha de trigo aqui. E a gente vai abrir um pouco essa massa. Antes disso, soca um pouquinho para tirar um pouco do ar, ok? E só transferir para a bancada. Agora a gente passa um pouquinho de farinha de trigo aqui também no rolinho para abrir, ok? Essa massa, ela é muito delicada, então não coloca muita força quando for abrir, ok? Tenta abrir a sua massa com uma espessura de 1,5 cm mais ou menos, ok? Mais fino do que isso, aí o seu donut, ele não vai ficar aquele donut fofinho, crescer, ok? Eu vou transferir agora para uma forma com papel manteiga, porque depois a gente vai deixar mais 1 hora ele crescendo aqui, ok? Para fazer o nosso donut, se você tiver o cortador de donuts, beleza, eu não tenho, então eu tô utilizando o cortador de cookie mesmo, ok? Eu tô utilizando um cortador grande e um pequenininho para fazer, no caso, o miolo do donut, ok? Depois de cortar, a gente vai transferir agora para nossa forma, que já está preparada. E aqui na forma mesmo, eu gosto de fazer o miolinho do donuts. Prontinho. Esse miolinho aqui, você pode fritar ele depois, que ele faz aquelas bolinhas de donut, sabe, pequenininhos? E repetindo o processo agora. Aí agora com a massa que sobrou, né, dos primeiros donuts que já fizemos aqui, a gente bola ela de novo e abre mais uma vez. Só toma cuidado para não ficar abrindo a massa muitas vezes, ok? Umas 2 vezes no máximo, tranquilo. O cheiro dessa massa é muito gostoso, por conta do fermento, da manteiga, dos ovos. Agora que cortamos todos os nossos donuts, a gente vai cobrir eles, tá? Eu vou cobrir com papel manteiga mesmo, porque tem que ser algo bem delicado. E vamos colocar em um local aquecido, né? Um local abafado por outra 1 horinha para eles dobrarem de tamanho, que eles vão ficar, né? Aquele donut grandinho pra gente fritar eles. Os nossos donuts estão quase prontos, então a gente já vai começar a aquecer o nosso óleo. O óleo tem que estar em uma temperatura de 180 graus, ok? Então eu vou utilizar o termômetro para verificar aqui se a gente está chegando à temperatura certa ou não. Uso uma panela bem grossa, ok? Prontinho, vou colocar meu termômetro. E agora esperar o óleo chegar na temperatura que a gente precisa para começar a fritar os nossos donuts. Enquanto isso, deixa eu colocar aqui de ladinho com bastante cuidado, que já tá quentinho. Eu vou preparar a nossa calda que a gente vai colocar por cima do donut, aquela nossa calda açucarada, ok? 3 copos de açúcar de confeiteiro, 6 colheres de sopa de leite e meia colher de chá de extrato de baunilha. Aqui você pode utilizar outra essência da sua preferência, ok? Caso você queira, você pode utilizar a essência de amêndoa, por exemplo, ou então de laranja, morango, enfim, a essência que você preferir. Só misturar tudo agora. Prontinho, fica pronto bem rapidinho essa calda para os donuts, olha. Agora eu vou cobrir ela porque o açúcar de confeiteiro tende a secar muito rápido, ok? Então para nossa
calda aqui não endurecer, eu vou cobrir. Você pode usar também um plástico filme para cobrir ela ou até um guardanapo também. Prontinho, deixa aqui de ladinho. O nosso óleo já tá quente, eu vou pegar os nossos donuts. E prontinho, os nossos donuts já cresceram, tá vendo? Eles ficam maiorzinhos já. Tem as duas forminhas aqui, ó. Esse aqui dá pra ver melhor o quanto eles já cresceram, tá vendo? E os donutzinhos pequenininhos, as bolotinhas que a gente não vai desperdiçar, né? Antes de fritar, deixa eu mostrar pra vocês, olha, eu tô aqui com uma gradinha já, tá? E você coloca alguma coisinha por baixo, porque vai cair óleo, né? Depois que a gente tirar ele aqui da panela, ok? E aí vai escorrer o óleo pro seu donut não ficar, né, cheio de gordura daí. Se você não tiver termômetro, olha só, você pode fazer também o teste do palitinho de dente, ok? Palitinho de dente limpo, tá, gente? Joga o palitinho de dente aqui dentro e ele vai fritar, tá vendo? Ó, joga o palitinho de dente e ele frita, ok? Vou começar com os donuts pequenininhos, né? Os donetes aqui. Só coloca assim e deixa, tá, gente? Não fica mexendo, não. Que eles são bem delicados. A mesma coisa com o donuts. Coloca e deixa. Olha que lindinho. Ficou um donut bem grandão, bem fofinho. Deixa só ele cair, tá? Bem delicadamente, não mexe muito nele não. Coloca no máximo uns 3 donuts ao mesmo tempo, e dependendo do tamanho da sua panela também, né? Que é pra você conseguir virar ele com tranquilidade, tá? E nem todos vão sair super redondinhos, super lisinhos no começo, tá, gente? É normal. Mas fiquem tranquilos que fica uma delícia esses donuts. Vou colocar o termômetro aqui de novo, porque conforme você vai colocando o donuts, a temperatura do óleo vai caindo, né? Então a gente precisa ter certeza que a temperatura tá ali perto dos 180, igual a gente tinha já aquecido antes. Ok. Os donuts estão prontos depois de várias frituras. Gente, eu fiz uns donuts meio gigantes aqui, tá? Era o meu cortador. Mas você pode fazer menorzinho também. Agora a gente passa naquela calda deliciosa de açúcar que a gente já tinha preparado. Deixa eu pegar aqui um menorzinho. Esse aqui. E olha lá. Olha que lindo que ele fica. Você pode cobrir ele todo caso você queira, ok? Coloque aqui do lado. Pode estar morninho ainda enquanto você fizer isso, ok? Não precisa estar totalmente frio, não. Mais um. Os donuts pequenininhos, os donetes também você pode passar, ok? Eu não sei se vocês chamam de donetes, eu chamo de donetes pequeninicos, assim, essas bolotinhas. Prontinho.
Só deixar agora a calda terminar de secar aqui. Vou abrir um para vocês verem. Olha que lindo. Olha a maciez desse donut, gente. Não, olha isso. Isso é o mais importante, porque um donut para ficar bem gostoso, se apertar muito aqui ele vai quebrar, de tão macio que tá. E a casquinha aqui por cima, tá vendo? Um donut para ficar perfeito tem que ficar assim, olha. Bem macio, tá? Bem fofinho. E agora a hora mais que boa que é provar essas delícias, né, gente? Depois dessa trabalheira toda. Aliás, não era tanto trabalho, né? Porque na verdade o trabalho é mais esperar a massa crescer, cortar e esperar crescer de novo. Do restante é bem tranquilo. Ficou perfeito, gente, ó. Vou dar pra vocês verem a maciez que é esse donut. Tô muito feliz com o resultado, viu? De verdade. E essa cobertura de açúcar por cima, que é opcional, ok? Se você não gosta de cobertura de açúcar, não precisa fazer. Aliás, você pode até fazer uma cobertura de chocolate, chocolate branco, coloca umas gotinhas ali de colorante de comida rosa, por exemplo, coloca uns confetes por cima, enfim. A imaginação aí fica toda solta na hora do donut. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Gostaram do vídeo? Vamos fazer essa delícia? Deixe seu joinha aqui, por favor, se inscreve no nosso canal e caso você faça, nossa página no Instagram Panela Gringa. Obrigada e até a próxima receita e bom donuts para vocês!